é o reverendo Amaury. E ele já estava conosco ontem, irmã Márcia também, sua esposa, já é conhecido da nossa igreja. Se você é novo aqui, a nossa igreja que está aqui há mais tempo, o conhece. Eu gostaria de convidá-lo para vir à frente, para trazer a palavra hoje. Então, é especial também porque ele é o pregador dessa noite, dessa manhã, e vai trazer a palavra do Senhor para nós. Ele é lá de São Paulo. Eu falei ontem, a melhor cidade do Brasil, mas eu sei que é tendencioso falar isso, só porque eu nasci lá. Eu sei que existe cidades muito boas lá, mas quando vem alguém que trabalha na minha cidade, eu fico muito feliz. E servo do Senhor, pregador da palavra, já ministrou muitos anos na vida da nossa igreja e foi bênção para nós, e a gente ora e bem-vindo, que a pregação da palavra seja uma tremenda bênção. Hoje à noite ele vai estar lá na igreja de Mineola. Se você conhecer alguém da região lá, já avisa o pastor Eliel aqui e convida para estar lá com eles à noite em Mineola, grande cidade. Pastor, Deus abençoe. Bom tê-lo aqui. Bem, obrigado, pastor Darcy, pelo acolhimento. Bênção estar aqui com vocês mais uma vez, poder ter esse tempo de comunhão, de matar a saudade, também de adoração ao nosso Deus. Márcia também está ali conosco, não orou para cair neve, fique tranquilo, ela já viu neve, matou à vontade, então, experiência já foi suficiente, mas presente para nós, estar aqui mais uma vez, rever irmãos tão queridos, e poder adorar nosso Deus juntos, nos alimentar de sua palavra, e aproveitar bem a oportunidade boa que Ele nos tem dado aqui. Um abraço para vocês, então, lá de São Paulo, na versão do Darcy, a melhor cidade do Brasil. De fato, né, São Paulo é bem diferenciado, mas um abraço para vocês lá da Igreja Presbiteriana da Penha. Estamos ali na zona leste de São Paulo. Um abraço para vocês. E também um abraço para vocês da nossa agência de missões transculturais. Atualmente tenho presidido a nossa agência de missões transculturais da nossa denominação. Ela atua em 41 países, 5 continentes. Hoje temos 302 missionários espalhados nesses 41 países. Tem sido aí um desafio novo trabalhar com esses queridos missionários, especialmente em frentes de plantação de igreja, tradução da Bíblia, projetos sociais na área de saúde, de educação. No Brasil, a PMT trabalha também com imigrantes, temos um trabalho focado em imigrantes, especialmente hispanos, e também refugiados, atualmente com refugiados afegãos, e ainda a PMT atua no Brasil com indígenas, quilombolas e ciganos. Inclusive, temos tradução das escrituras para línguas indígenas, línguas nativas do Brasil, e também para uma das línguas ciganas faladas no nosso país, o Calon. Então, um abraço para vocês lá, dos nossos missionários também. Mas vamos ler a palavra, queridos, e meditar nela, buscar aqui nela o alimento espiritual para o nosso coração. Esse ano, lá em São Paulo, na Igreja da Penha, nós estamos estacionados aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E uma das propostas que fizemos para a igreja no começo do ano foi ler o livro de Atos mais de uma vez. Ler o texto de Atos várias vezes, tentar vivenciar pela narração das Escrituras esse ambiente desafiador de Atos dos Apóstolos, esse ambiente missionário, fervoroso, de avivamento espiritual, de começo da igreja, de primeiro amor da igreja cristã, vivido ali em Atos dos Apóstolos. E temos pregado no livro de Atos todos os domingos, pela manhã, e também mandado os estudos para os nossos pequenos grupos, em Atos dos Apóstolos, as células estão estudando, e temos desafiado os membros a ler o livro de Atos. Eu queria colocar para você também, uma boa e preciosa leitura. Atos é para sempre relembrar o que é ser igreja, para sempre relembrar o valor do ser igreja. O livro de Atos dos Apóstolos tem sido chamado também Atos
do Espírito Santo, já que não contempla as ações de todos os apóstolos, ele não faz um mapeamento biográfico de todos os apóstolos. Na verdade, nós temos uma ênfase num dado momento na história do apóstolo Pedro e depois uma ênfase no ministério do apóstolo Paulo, pelo fato de ser escrito por Lucas, e Lucas se torna também uma espécie de biógrafo do apóstolo Paulo, mas a intenção de Lucas não é falar sobre o apóstolo Paulo ou sobre o apóstolo Pedro, nem de si, das suas experiências missionárias. O propósito de Lucas é falar sobre a obra de Jesus por meio da igreja, de como a igreja se estrutura, se consolida e avança pelo mundo afora naqueles dias. O livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 28, na verdade, cobre cerca de 30 anos de história. São apenas 30 anos de história. E nesses 30 anos de história, o livro vai nos mencionar cerca de 100 igrejas que são plantadas, estabelecidas, e, na verdade, algumas não são uma igreja local apenas, mas algumas igrejas contemplam uma área. Por exemplo, Samaria não é só uma cidade, é uma região. A Galácia não é só uma cidade, ou não é uma cidade, é uma região. E ali o texto está falando de como a palavra se espalhou, por exemplo, na Macedônia. Várias cidades da Macedônia, começando por ali Filipos, foram alcançadas e igrejas nasceram naquelas outras cidades. Então, nesses 30 anos de história, você dá para nominar mais cerca de 100 igrejas, e você já percebe o evangelho se espalhando a 3 continentes. Você já vê o evangelho na Ásia, África e chegando à Europa. Então você tem algo que é fenomenal, você tem um crescimento que é exponencial do evangelho se espalhando. E tudo começa a partir de uma igreja forte na cidade de Jerusalém. Tudo isso acontece com uma igreja que suporta a perseguição, que enfrenta as adversidades, que enfrenta as forças contrárias a ela, que enfrenta todo o levante das trevas. E você tem alguns momentos emblemáticos, altamente significativos para essa igreja, como, por exemplo, o capítulo 4, quando se levanta a primeira oposição. Você tem, novamente na sequência, os apóstolos presos. Você tem no capítulo 8, quando Lucas diz que se levantou grande perseguição contra a igreja, e os cristãos de Jerusalém foram dispersos por diversos lugares. Um dos capítulos de Atos que tem falado bastante ao meu coração, capítulo 12. Eu queria que você lesse comigo, porque o capítulo 12 é outro desses momentos tensos, complicados, difíceis para a igreja, e é um momento de superação, é um momento de grande virada para a igreja. Vamos ler Atos capítulo 12. Por aquele tempo, diz o texto aí, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E era nos dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Vamos juntos? Versículo 5. Pedro, pois, estava... Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha só, vamos de novo ler esse versículo de número 5? Você tem aqui na tela, pode ler na versão que está ali na tela. Vamos lá? Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. Sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa.
Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e faziam o quê? Onde muita gente se havia reunido e estava orando. Esse povo está orando ao Senhor. Há aqui um movimento, uma reunião de oração. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Então lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, vendo, procurando e não o achando, submeteu as sentinelas a inquérito. Ordenou que fossem justiçadas, ou seja, executadas. E descendo da Samaria para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Ciro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu por não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Vamos ler o último versículo juntos? Está ali na tela? Vamos lá? Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Na versão atualizada, a palavra do Senhor crescia e prevalecia, ou crescia e se multiplicava, se espalhava por todo lugar. Esse é um momento muito emblemático para a igreja de Jerusalém. É um momento crítico por questões, por conjunturas, que podemos dizer aqui, políticas. O texto diz que o Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Esse Herodes aqui é Herodes Agripa I, que é um neto de Herodes o Grande, que é aquele Herodes que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo nos dias em que Jesus nasceu. Esse daqui é um neto daquele Herodes o Grande, e é tão complicado e tão terrível como o seu avô. E os Herodes que viveram ali, que sucederam o Herodes o Grande, não conseguiram reproduzir um feito de Herodes o Grande, que foi unificar toda aquela região, formando ali um reino. Na verdade, os outros Herodes, o Herodes Filipe, o Herodes Arquelau, os outros conseguiram, no máximo, governar, vamos dizer assim, uma tetrarquia. Eles conseguiram reinar sobre uma fração do reino, não sobre o reino inteiro. Todos eles, Herodes Antipas, Herodes Filipe, eles tentaram, mas não conseguiram. E Herodes Agripa I é um outro que está
tentando unificar as tetrarquias para que ele se tornasse rei sobre todas elas. E uma das formas de fazer isso era agradar César. E um dos desafios para agradar César era pacificar a região da Palestina, que já vivia em grande conflito, que já vivia uma terrível tensão, que o tempo inteiro tinha insurreição, tinha rebelião, tinha revoltas, tinha guerrilhas. E o Herodes está tentando fazê-lo, e uma das tensões desse momento, ele nota que é uma tensão entre judeus e cristãos. E o cristianismo está crescendo dentro do ambiente judaico, mas o cristianismo já rompeu com o judaísmo, o cristianismo já se assumiu como religião, já rompeu com as crenças e tradições do judaísmo, resgatando ou trazendo e apontando as verdadeiras crenças do Velho Testamento, tirando as interpretações erradas dos rabinos sobre o Velho Testamento, sobre o Messias, sobre a redenção, sobre a salvação, sobre a lei de Deus. E o cristianismo já tem sua própria identidade, e os judeus estão perseguindo, lutando, tentando barrar, tentando deter o cristianismo. Herodes percebe isso, e ele resolve então usar esse expediente para se estabelecer, para se estabilizar politicamente. Então, é um contexto de instabilidade política. E ele manda prender Tiago e Pedro, e ele executa o Tiago diante da multidão, e ele percebe que a sua popularidade cresce diante da execução de Tiago. Está na moda fazer recorte de internet, não é? Então, o recorte de Herodes era a cabeça de Tiago sendo decepada, ou Tiago sendo partido ao meio de cima para baixo, ou no meio da cintura, e quando o corpo cai em duas partes, aí a curtida, os likes do Herodes vão lá em cima. Ele percebe que isso aumenta a sua popularidade. O que ele faz? Resolve executar Pedro também. Prende o Pedro, mas ele percebe que é Páscoa, se matasse o Pedro na Páscoa, isso não cairia bem aos judeus, então ele resolve deixar Pedro preso para ser executado no domingo, assim que se passasse aquela sexta, sábado, que era a virada da Páscoa. E ele está ali ansioso para ver sua popularidade crescer. Era um ambiente, irmãos, de instabilidade religiosa por causa dessa tensão, cristianismo, judaísmo. E à medida que o cristianismo cresce, a tensão já começa também a atingir cristianismo e paganismo greco-romano. As crenças romanas de reis, governantes, deuses. O texto aqui termina com uma multidão aplaudindo Herodes e dizendo, é a voz de um Deus e não a voz de um homem. Havia essa tensão, porque os cristãos afirmavam que Jesus é o Senhor e os adeptos, os subordinados de César diziam que César é o Senhor. Se você olhar no capítulo 11, tem uma outra tensão nesses dias, porque o Ágabo, diz o texto, havia predito uma grande fome que haveria de vir sobre o mundo inteiro, e essa fome veio nos dias de Cláudio. Cláudio seria o imperador do momento, e estão vivendo aqui o começo de um período de grande fome. Quando você olha na história, de fato, houve fome, houve carência no Império Romano, houve escassez de alimento, inflação alta, instabilidade econômica no Império inteiro. Era um tempo de crise econômica, crise religiosa e crise política. Era um momento difícil, era um momento complicado da história. E a igreja ainda tem que enfrentar a oposição, a crítica, as acusações falsas. A igreja tem que enfrentar a desconstrução, e a igreja tem que enfrentar frontalmente a perseguição. E agora, nesse momento especialmente, é mais crítico ainda, porque você se lembra, dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos de Jesus, os 3 principais eram quem? Pedro, Tiago e João. O Tiago tinha sido executado, Pedro preso e condenado à morte. De 3 principais pastores, só tem um solto, que é João. Os outros 2, um morto e o outro condenado à morte. Esse é o momento da igreja. E aí, aquilo que nos ensina e nos chama a atenção agora. Qual é a reação da igreja? Qual é a reação da igreja? Como a igreja
parte para o enfrentamento de um momento complicado, de um momento difícil, de um momento de luta, de um momento de angústias, de um momento de dores. No capítulo 8, Estevão, o diácono eleito da igreja, já havia sido executado diante da multidão a pedradas. E o ambiente agora é extremamente hostil. E não somente o Tiago aqui foi preso. Se você olhar no texto, ele diz que Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar. Mas qual é a reação da igreja? O que a igreja faz nesse momento complicado? De crise política, de crise religiosa, de crise econômica, nesse momento de desabastecimento, nesse momento de morte, de dor, de injustiça, de maldade, de insanidade, de loucura social. O que a igreja faz? Qual é a reação dos irmãos? É o que nos diz o versículo de número 7. O texto fala, versículo de número 5, aliás, o texto nos diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Essa é a frase emblemática do momento crítico que vivem. E o texto diz: Pedro estava detido na prisão, mas, tem o contraste, mas o quê? Não é Pedro estava guardado no cárcere e um monte de gente chorava. Pedro estava guardado no cárcere e um monte de gente escandalizou e desistiu da fé. Não, Pedro estava guardado para ser executado, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Essa é a reação correta, irmãos. E a oração aqui chama a nossa atenção. Esse é um dos desafios do livro de Atos. O livro de Atos é um livro que mostra o tempo inteiro a igreja orando, a igreja clamando. Ele começa com uma poderosa reunião de oração, que aparentemente é insignificante, cerca de 120 pessoas reunidas em uma reunião de oração, uma pequena reunião de oração, e é fantástico você olhar que a igreja não se inicia numa grande reunião de planejamento, numa grande reunião de concílio, numa assembleia geral de denominação, não, a igreja não começa numa grande cruzada, numa grande conferência, a igreja começa com uma reunião de oração. Uma pequena reunião de oração é o começo de tudo. E ali o Senhor derrama o Espírito Santo sobre aquelas 120 pessoas. E o Pedro, tímido, se levanta, prega um sermão memorável. E cerca de 3.000 pessoas são convertidas. Batizam 3.000 pessoas de uma vez. E o número sobe para 5.000 homens logo depois. E a igreja avança. Mas agora que você tem o apóstolo cortado ao meio, o sangue derramado, Pedro condenado à morte. E o que a igreja faz num momento complicado de luta, de instabilidade política, de instabilidade econômica? O texto diz: a igreja orava incessantemente. Como o apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. E é o que estão praticando, oração incessante, estão buscando a Deus, estão orando ao Senhor. E a oração aqui, irmãos, nós podemos dizer em primeiro lugar, a oração é uma expressão prática de unidade da igreja. Essa é uma outra palavra importante no livro de Atos, a unidade. Estavam unidos, estavam reunidos no mesmo lugar. Essa comunhão, essa unidade, a oração é uma expressão prática da unidade. Se uniram, se ajuntaram, se reuniram para orar ao Senhor. Pedro, livre da prisão, diz-nos o texto, considerando a sua situação, foi para a casa de Maria, mãe de Marcos. Muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Ou seja, a oração expressa essa unidade da igreja, essa unidade de propósito, essa unidade de desejo, essa unidade de vontade, essa unidade, essa coesão para a oração. Deus como ponto de convergência, Deus como ponto central em torno do qual a igreja congrega, a igreja se reúne. E a oração é essa expressão da unidade da igreja diante de Deus. Isso daqui, irmãos, aponta para nós, nos lembra as palavras de Jesus em Mateus 18, 19. Quando Jesus diz assim: em verdade vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por Deus, que está nos céus. É interessante, aqui a palavra
que Jesus usou quando disse: se dois de vocês concordarem, ou o evangelista Mateus, escrevendo em grego, usa um termo muito interessante para nós. A palavra que ele usa é a expressão sinfonia. Você conhece a expressão grega, não conhece? Então, você já sabe grego, ótimo. Todo mundo conhece a palavra sinfonia, não conhece? A forma grega aqui é sinfonel, que é de onde vem a nossa palavra. Sinfonia, sinfônica. Jesus disse aos seus discípulos: se vocês concordarem, se vocês formarem uma sinfonia de oração, será assim com vocês. Se vocês se juntarem para orar, se vocês me buscarem, se vocês tiverem unidade em torno da oração, isso será algo poderoso na vida da igreja, porque eu atenderei a oração de vocês. A oração requer essa unidade. Dois concordando em oração. Não é assim, alguém orando e dizendo: Senhor, abençoa o fulano com emprego. Aí o outro na mente, no coração, dizendo assim: Senhor, não abençoa não, ele não merece um emprego. Quando alguém ora assim: Senhor, faz a igreja crescer. O outro diz: não, Deus, já tem gente demais, não manda mais ninguém não. Não é? Quando a igreja ora e diz assim: vamos comprar um novo local, alguém diz: não concordo com ficar gastando dinheiro com essas coisas. Você percebe que há uma desarmonia. Isso enfraquece a oração, porque Jesus disse: se dois dentre vocês, se vocês se juntarem, e se vocês tiverem unidade, coesão, vontade harmonizada, desejo harmonizado, e clamarem a mim, isso é uma força para a intercessão. Nós precisamos, irmãos, vivenciar essa unidade de propósito na oração, uma comunidade que se reúne, um povo que ora junto, um povo que compartilha seus desejos, um povo que pratica a oração coletiva, pessoas congregadas, clamando, buscando a presença de Deus, sejam quais forem os hábitos, seja a oração individual, que você entra no quarto, fecha a porta, se coloca diante de Deus, e você ora a Deus em secreto. Jesus disse: aquele que orar dessa maneira, o Pai que o vê em secreto, o recompensará. Preste atenção, você jamais entrará no seu quarto, fechará a porta, orará a Deus, e isso será em vão, porque Jesus disse que o Pai que te vê em secreto te recompensará. Você jamais se unirá a alguém, concordará em oração, e esses dois se colocarão de joelhos diante do Senhor, buscarão a Deus, clamarão ao Senhor, e isso será vazio, isso será inútil, isso será em vão, jamais, porque Jesus disse que Deus abençoará os dois que concordam em oração. A igreja jamais se reunirá em vão. 3 irmãos, 5 irmãos, 10 pessoas numa reunião de oração, 20 pessoas numa reunião de oração orando, jamais será em vão. Na verdade, irmãos, é a melhor posição em que a igreja pode estar, a mais nobre, de joelhos diante de Deus, orando e buscando a presença do Pai. E a igreja unida em oração, a igreja concordando em oração diante de Deus. A oração aqui é uma expressão prática, irmãos, de unidade, quando a igreja se reúne para falar com Deus. Esse é um dos movimentos preciosos da vida da igreja. A igreja buscar a presença de Deus, a igreja orar ao Senhor, a igreja suplicar a graça de Deus, a igreja clamar a intervenção maravilhosa do Senhor Jesus, Deus agindo de forma bendita, gloriosa. Eu conheci há 2 anos atrás, um pastor nosso do Iraque, e ele vivia na região de Mossul. Você lembra quando o Estado Islâmico atacava Mossul, vindo e eliminando, executando pessoas de todo lugar? E aquele pastor conta que naqueles dias eles não podiam correr, eles estavam no norte do Iraque, não podiam correr para o sul do Iraque, porque não eram bem-vindos pelos iraquianos que são muçulmanos ali, não tinham para onde correr, e ficaram cercados entre o ódio da turma do sul e o ódio da turma do norte, do ISIS, que vinha na direção deles. E o pastor conta que ficaram cerca de meses
com uma reunião de oração ininterrupta. A igreja orava 24 horas por dia, a igreja orando, buscando a presença de Deus, porque eles disseram, não havia mais nada que pudessem fazer para enfrentar o inimigo, simplesmente só podiam orar a Deus. E eles dizem que o Estado Islâmico chegou a 2 quilômetros da igreja. Eles estavam na reunião de oração dentro da igreja, do templo. E alguém teve uma ideia brilhante, disse, não tem nada para fazer, vamos orando na direção do Estado Islâmico. E saíram da igreja e foram orando. Quando chegaram onde o ISIS estava, não tinha mais ninguém. E até hoje eles não sabem o que aconteceu. Simplesmente o ISIS se espalhou, eles não foram executados, eles já estavam assim, vamos morrer, então já vamos morrer com dignidade. Vamos de peito aberto para enfrentar o ISIS. Quando chegaram lá na cidade onde o ISIS estava, cidade vizinha, não tinha ninguém lá. E desde então, foi aquela derrota do ISIS. E ele sobreviveu, inclusive, para contar que enquanto o ISIS atacava, o povo trocava tiro, eles estavam de joelhos diante de Deus, clamando o socorro do Pai. A oração, irmãos, como essa expressão de unidade. Segundo lugar, a oração é uma expressão prática de fé. É uma expressão prática de unidade. Nós nos juntamos, nós nos reunimos, nós convergimos para a oração, nós oramos pelas mesmas coisas, sejam em casa, separados, sejam no templo ou numa casa, reunidos como um grupo pequeno, a igreja unida e reunida em oração, unida nos mesmos objetivos, buscando a intervenção de Deus. É assim que enfrentamos as situações complicadas e difíceis. Mas, segundo lugar, a oração é uma expressão prática de fé. Oração é exercício de fé. Nós oramos quando exercemos fé. Nós oramos quando reconhecemos que Deus pode agir. Nós entendemos e experimentamos na oração o exercício de fé. Eu tenho repetido diversas vezes com os irmãos lá na Penha, uma frase que gosto muito dela, que é assim, você pode orar sem ser crente, mas você não pode ser crente sem orar. Vamos falar juntos, para decorar? Você pode orar sem ser crente, mas você não pode ser crente sem orar. Qualquer um pode orar, não precisa ser cristão, mas você não pode ser um cristão verdadeiro sem orar. Porque no cristianismo verdadeiro, você recebeu o espírito de adoção. O espírito de adoção te faz clamar a Deus, te faz clamar a Abba, Pai, te faz suplicar ao Senhor. A oração é uma expressão prática de fé. Se você crê, você ora. Se você acredita, você busca Deus. Se você tem fé, você se coloca diante de Deus e você enfrenta as lutas, você enfrenta os desafios, você enfrenta as angústias, você enfrenta as dores, você enfrenta a rejeição, a perseguição, a morte com oração. A igreja está aqui orando, irmãos. E tem duas vertentes da expressão de fé. A primeira delas é que, pela fé, você consegue enfrentar as realidades naturais da vida. Você consegue enfrentar as contingências da vida. Aqui, nessa reunião de oração, esses irmãos estão orando e nós temos que lembrar que aqui nós temos gente, talvez aqui a viúva de Tiago orando, talvez os filhos de Tiago, talvez a mãe de Tiago, que você se lembra? A mãe de Tiago chegou para Jesus e disse, Senhor, quando o Senhor estiver no teu reino, coloca um filho meu à tua direita e um à tua esquerda. Era Tiago e João, os irmãos. Jesus até disse assim, quanto a beber o cálice que eu tenho que beber, eles estão prontos? Se eles querem beber o cálice que eu vou beber, que é a morte pela causa, eles podem assentar. E Jesus, só que o assentar quem determina é Deus. A mãe nem sabia que estava pedindo uma coisa que seria o martírio para o seu filho. E agora, você tem essa realidade, o Tiago foi executado diante da família, diante da igreja, é um momento de impacto, de dor, é uma tragédia, irmãos, a morte agride, a morte ofende, a morte maltrata, a morte dói no coração, e naquela reunião, nós temos gente de luto, nós temos pessoas com uma profunda dor, nós temos pessoas com medo, nós temos pessoas tomadas de uma tristeza enorme, nós temos irmãos paralisados diante da vida e da
realidade cruel da vida. Nós temos pessoas padecendo consequências da crise econômica, nós temos pessoas padecendo consequências da crise política do momento, e eles estão ali diante de Deus orando porque eles creem, porque eles enfrentam a dor pela fé, eles enfrentam o luto pela fé, e é isso mesmo, irmãos, a fé te ajuda a lidar com aquilo para o que você não tem respostas, a fé te ajuda a lidar com as coisas que você não compreende, a fé te ajuda a lidar com a injustiça, com a maldade, a fé te ajuda a lidar com a escassez, a fé te ajuda a lidar com as dores profundas do viver. E é isso que esses crentes estão fazendo. Eles são crentes firmes e maduros, e a vida traz uma grande dor, uma grande perda. Vários irmãos da igreja foram presos, vários irmãos da igreja foram violentados, foram espancados, mas eles estão enfrentando todas as adversidades de joelhos diante de Deus em oração, porque é um povo de fé. E o justo viverá pela fé. O justo não viverá pelo que vê, o justo não viverá pelo lucro, pelo grande ganho, o justo viverá porque acredita em Deus, não importam as circunstâncias. A fé não somente nos possibilita a lidar com o natural, de quando Deus não faz o milagre, de quando Deus não livra. A pergunta que muitas aqui é: livrou Pedro e não livrou Tiago? Não tem resposta. Isso é com Deus. Isso é caminho e coração de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, quem conheceu a mente de Deus? Nenhum de nós. Mas o fato é, a realidade é, o Tiago morreu e tem que lidar com o luto e a dor da morte do Tiago. E nós lidamos com lágrimas, mas de joelhos diante de Deus. Alguém já disse também com sabedoria: se cair, caia de joelhos diante de Deus e ore ao Senhor. É isso, irmãos. Mas também a fé nos possibilita não só a lidar com o natural, mas a experimentar o sobrenatural. O texto nos diz que Pedro estava guardado no cárcere, havia oração incessante a favor dele. Herodes ia apresentar o Pedro, Herodes iria matar o Pedro no dia seguinte. Mas olha que coisa fantástica, eu acredito que é resultado da oração por ele. Pedro estava guardado no cárcere fazendo o que naquela noite? Dormindo tranquilamente. Pedro estava dormindo e dormindo bem, que o anjo chega na cela, o texto diz que uma luz irradiou dentro da cela e o Pedro não acordou. Acendeu a luz do quarto e ele não acordou. É um sono pesado. Aí o anjo teve que tocar o lado de Pedro. Quando o anjo cutucou o lado, aí o Pedro acordou. Era um sono bom. Agora pensa nisso. Se você soubesse que vai morrer amanhã cedo. E a morte vão cortar sua cabeça. Ou vão cortar você no meio, na altura da cintura. Ou vão cortar no meio da cabeça para baixo. Fala a verdade, podia ser uma morte melhor. Vai ser amarrado num feixe de lenha e vão tacar fogo depois de jogar piche, óleo, betume em você. Ou você seria mergulhado num caldeirão de óleo fervendo. É assim que o Império Romano executava. Se você soubesse que amanhã você ia morrer, como você passaria a noite de hoje para amanhã? Você já ia morrer hoje, não é? Já infartava hoje. Já apavorado hoje, né? Morria antes, na véspera. Muita gente já ia morrer de dor, mas estava dormindo. E a igreja estava orando por Pedro. E a cena é essa, irmãos. É um caos, é uma tempestade. Mas Pedro, de forma sobrenatural, tem uma paz inexplicável. Tem uma paz que, como disse Paulo, excede o entendimento. Essa é a paz de Deus. No meio da angústia, no meio da iminência da morte, no meio da dor, no meio do caos, no meio do acidente, no meio do desespero, da desordem. Uma paz de Deus. Pedro tem a consciência tranquila. Amanhã eu estarei com meu Senhor. Essa é a confiança do cristão. Não importa a circunstância, ele tem fé. E pela fé enfrenta essas situações adversas pelo sobrenatural. E Deus não quis que Pedro morresse. Deus o livrou, diz o texto. Mandou um anjo, soltou as cadeias e Pedro foi livre da prisão. E aí nós temos terceira e última afirmação que podemos fazer. A oração é uma expressão
prática da unidade. A oração é uma expressão prática de fé, ou seja, quem tem fé ora, quem crê ora, quem acredita busca a Deus, quem crê ora ao Senhor, quem crê clama ao Senhor, sim, ora a Deus. A oração, irmãos, é uma expressão prática da dependência de Deus. É uma expressão prática do reconhecimento de que dependemos de Deus e nós confiamos na providência do Senhor. Nós dependemos não do nosso braço, não da nossa força. Você lembra de Israel, quando entrou em Canaã, Deus disse para eles: quando vocês entrarem e estiverem na terra, construíram suas casas, suas cidades, não digam, o meu braço e a minha mão me conquistou isso. Mas quando Israel entrou, foi exatamente o que Israel fez. Lembra que Davi resolveu fazer o censo, foi visitado com uma maldição por isso? Porque Deus estava dizendo, não é o braço de vocês, não é o dinheiro de vocês, não é a capacidade intelectual de vocês, não é a ciência de vocês, não é o conhecimento, a experiência de vocês. Viva o tempo inteiro, cada momento da sua vida, entendendo a dependência de Deus, entendendo que nós dependemos do Senhor. E é isso, irmãos. Havia oração incessante por parte da igreja, porque eles sabiam que dependiam completamente de Deus. E eles oram a Deus, nessa dependência do Senhor, esperando de Deus alguma coisa, algum milagre, esperando de Deus algo sobrenatural. E o sobrenatural vem. Deus desce naquela cela através de um anjo que acorda Pedro, e aquele anjo levanta o Pedro e diz a ele: vem, me segue. O Pedro acorda meio atordoado, e ele até acha que está dormindo, e quando ele se levanta, as correntes cravadas na pedra se arrebentam, se soltam, se abrem, e Pedro se vê livre. O anjo diz: veste a roupa e me segue. Pedro levanta, se veste, começa a seguir, passa pelas sentinelas. As sentinelas estão ali, mas não veem Pedro. Parece que Pedro fica invisível aos olhos delas. Pedro segue no seu caminho. Tem um portão de ferro na penitenciária. O portão de ferro se abre automaticamente. E nem existia portão automático naquele tempo, não é? Tem um amigo nosso que diz que o portão se abriu anjomaticamente. O anjo abre o portão. O anjo abre, Pedro sai, e o texto diz que ele imagina que é um sonho, que é uma visão. Aí, de repente, Pedro cai em si, e ele está livre da mão de Herodes e da expectativa do povo. E é aqui que Pedro entendeu que ele não estava na mão de Herodes, que antes de estar na mão de Herodes, à medida que a mão de Herodes o segurava naquele cárcere, a mão de Deus segurava a mão de Herodes, e o que determina o rumo da vida não é a mão do Herodes, é a mão de Deus. E isso aqui, irmãos, tem que nos arremeter à dependência de Deus, e você precisa entender que você não está na mão do Biden, que você não estará no futuro, ano que vem, na mão do Trump ou na mão da Kamala. Você não está na mão do Putin, você não está na mão da ONU, você não está na mão do Banco Mundial. Você e sua vida estão nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. A nossa dependência é do Senhor, e a oração é essa expressão prática desse reconhecimento. Eu dependo de Deus, por isso nós oramos, não importando a circunstância, não importando o momento que vivemos, irmãos, nós precisamos entender isso. Quantos crentes estão vivendo no nosso Brasil como se estivessem nas mãos do Lula? Eles não entendem, nós não estamos na mão da esquerda, nós não estamos na mão da agenda globalista. Não, irmãos, nós vivemos, e é a mão de Deus que conduz a mão do homem. Pedro se viu livre da mão de Herodes e da expectativa do povo judeu. A expectativa da turma era no dia seguinte fazer ali as imagens, Pedro sendo executado. A expectativa era essa, mas Deus frustrou a expectativa da mídia, Deus frustrou a expectativa de Herodes, Deus frustrou a expectativa das autoridades judaicas, e Deus atendeu às expectativas daquele povo que estava orando na casa da irmã Maria, mãe de João, cognominado Marcos. Eu gosto de fazer aqui um contraste bem interessante. Você tem de um lado a casa do César, com mídia, dinheiro, cavalos, armas, poder. Do outro lado você tem a casa da irmã Maria,
A casa onde o povo está congregado. Fala a verdade, se fosse uma aposta, em quem você apostava? Quem vai ganhar? A casa da Dona Maria ou a casa do César ganhará a guerra? A casa do César tem arma, tem poder, tem força, tem soldados, tem a mídia. A casa do César tem tudo para vencer essa batalha. A casa da irmã Maria só tem um pouco de gente. A casa da irmã Maria tem bem menos gente. A casa da irmã Maria tem viúva, tem órfão, tem gente de luto, tem gente que apanhou, tem gente que perdeu os bens, tem gente que perdeu a casa, tem gente que está ali machucado pelo açoite de Herodes, mas a casa da irmã Maria tem esperança e confiança depositada em Deus, e por isso eles estão orando ao Senhor. E a providência de Deus se manifesta a favor da casa de oração. E Deus faz algo extraordinário. Os irmãos estão ali orando, clamando a Deus: Senhor, tem misericórdia do Pedro. Senhor, tem misericórdia da esposa do Pedro. A sogra do Pedro está aqui. Senhor, os filhos do Pedro, desesperados, chorando. Senhor, consola essa família, ajuda esses irmãos. Deus, socorre. Deus, nos ajuda em relação à mão do Herodes, o peso do César, o peso da espada dos soldados. Senhor, nos socorre, nos ajuda. Eles estão ali orando e confiando na providência de Deus. Deus desce naquela penitenciária, livra o Pedro e de repente alguém bate a porta. A Rod sai, vai ver e pergunta quem é, porque o momento é um momento alarmado, é um momento complicado, pode ser um soldado, descobriram uma reunião de oração, pode ser o enviado de Herodes. Ela pergunta quem é, o sujeito lá de fora diz: é o Pedro. Ela reconhece a voz, fica feliz, tão feliz que não abre a porta, volta para dentro correndo. E chega lá dentro, os irmãos de joelhos orando, chorando, e ela chega: gente, o Pedro está lá na porta. Os irmãos, às vezes o crente é assim, não é? Ele ora, mas não acredita que Deus vai responder. Uma irmã lá na igreja fez isso, um dia numa reunião de oração de quarta-feira à tarde, ela pediu oração pela família dela. Na quarta seguinte, a gente sempre dá um tempo para alguém pedir oração, e às vezes alguém compartilha um motivo de gratidão. No momento de gratidão, ela falou: eu queria agradecer, irmãos, porque a semana passada eu vim aqui, pedi pela minha família, e ela falou assim: e não é que Deus atendeu? Eram os irmãos de Jerusalém, estão orando, e Pedro bate a porta, a Rod chega dizendo: irmãos, é o Pedro está lá fora. Alguém disse: você está louca, menina, para com isso. Ela insiste: não, gente, é o Pedro, eu escutei a voz dele. Alguém talvez pergunte: você viu? Ela disse: não, mas eu escutei, né? É o Pedro. Aí alguém até vai para a teologia ruim, diz assim: não, é o anjo dele. Isso é a teologia judaica. O judeu acreditava que cada pessoa tinha um anjo da guarda correspondente a você com a sua cara. Já pensou um anjo com a sua cara? O judeu acreditava nisso. Então, eles aplicam a teologia judaica e dizem: é o anjo de Pedro. Finalmente abrem a porta. E aquela reunião de oração termina com Pedro no meio deles. Você entende? A oração como expressão da dependência de Deus. E Deus fez mais, gente. Deus fez mais do que eles pediram, como diz a Escritura. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Eles pediram talvez a libertação de Pedro, o livramento na vida de Pedro, o consolo na alma daqueles que haviam perdido os familiares, porque a sentença de morte já foi dada e ninguém poderia reverter a sentença de morte de Herodes. Não tem justiça para recorrer, é a corte suprema que já decretou a morte. Mas Deus faz algo extraordinário. Os soldados que executariam Pedro, que estavam ali guardando Pedro no cárcere, talvez humilhando Pedro e dizendo: amanhã você morre, amanhã a gente corta a sua cabeça. Aqueles soldados é que foram submetidos a inquérito e foram executados naquele dia. E mais do que os soldados que foram executados, o texto termina dizendo que havia uma divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Por quê? É um tempo de escassez de alimento. O povo de Tiro e Sidom era inimigo de Herodes, não gostava dele, queria derrubá-lo. Mas eles estavam passando fome, porque é um tempo de fome, de escassez. E a comida de Tiro e Sidom vinha do palácio de Herodes. Então eles têm que se humilhar, eles têm que baixar a crista. E têm que conversar com Herodes. E eles suplicam a mediação de Blasto,
o camarista do Herodes. O Blasto arruma uma audiência, eles vão à audiência com Herodes para pedir ao Herodes comida. Olha que humilhação para esses homens. Herodes, sabendo disso, diz o texto, vestido de trajo real, aparece numa audiência pública. Flávio Josefo narra esse momento. Ele diz que nesse dia Herodes está fazendo uma sucessão de festas. A cidade está abarrotada de gente. Cesareia está lotada de pessoas, convidados do Herodes. Ele faz banquetes. E nessa manhã em que tem a audiência com o povo de Tiro e Sidom, ele veste um traje real de prata, uma roupa toda de prata, e ele saía no palco, numa posição em que ele ficava de frente para as pessoas, a luz do sol entrava numa abertura no alto do palácio e batia exatamente na roupa dele, e refletia no olhar das pessoas, e as pessoas não conseguiam encará-lo. Ele brilhava diante deles, e ele faz um pronunciamento, e ele tinha pessoas postas em vários pontos do palácio que gritavam: é a voz de um Deus e não de um homem, e as pessoas se encurvam diante de Herodes, e ele se gloria diante daqueles homens. Mas a Bíblia diz que naquela hora, ele é ferido. Ele é ferido por um verme, olha só, um verme. Um homem que se sente um Deus, um verme. 5 dias depois, segundo Flávio Josefo, naquele momento ele sentiu uma dor forte no peito, saiu dali carregado. Foi levado para dentro do seu palácio. 5 dias depois, a notícia se espalha no reino todo. O Herodes morreu. O Deus homem morreu, porque o Deus verdadeiro não se deixa escarnecer. Nenhum daqueles irmãos naquela casa simples e humilde de oração imaginava que depois de 5 dias daquelas orações, aquele que decretou a morte de Pedro estaria morto e Pedro estaria vivo, servindo ao Senhor. Isso é Deus, irmãos. Isso é a provisão de Deus. Isso é a bondade de Deus. Nós temos que entender isso. Deus é maior do que as nossas lutas. Deus é maior que as cadeias. Deus é maior que as nossas dores. Deus é maior que as nossas enfermidades. Deus é maior que a morte. Deus é maior que a perseguição. Deus é maior do que os organismos internacionais. Deus é maior que as guerras. Deus é maior que a inflação. Deus é maior que a perseguição. Deus é maior do que todas as dores e angústias que podemos viver. E o que temos que viver é pela fé, confiados na providência de Deus, e Ele nos sustentará. E o texto termina dizendo assim: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Herodes queria parar a palavra de Deus. Herodes acabou, e a palavra de Deus segue, sendo proclamada e pregada. E eis-nos aqui hoje, ainda crentes na mesma palavra. Eis-nos aqui hoje, continuação daqueles irmãos que estavam orando em Jerusalém aqueles dias, orando e buscando Deus. São dias difíceis, irmãos, que vivemos. São dias complicados, iminências de guerra. Pode ser que se de repente estoure no mundo uma terceira guerra mundial. O cenário do mundo hoje é muito parecido com o cenário da Segunda Grande Guerra Mundial. O cenário é complicado, o ambiente é complicado. As dificuldades de clima, as dificuldades de política, de economia, as dificuldades de polarizações, as crises sociais, as crises humanitárias, são tempos complicados e difíceis de viver, e além das complicações, das conjunturas globais, você tem suas lutas pessoais, particulares, mas meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, enfrenta isso com oração diante de Deus. Ore incessantemente, busque a presença de Deus. Se é tempo de angústia, dor, lutas e crises, é tempo de oração, é tempo de você buscar Deus, é tempo de você clamar ao Senhor. Você podia então ficar de pé e orar a Deus nesse instante. Você podia fazer uma oração ao Senhor.
É tempo de orar, é tempo de buscar a Deus, de você buscar os milagres do Senhor, de você buscar a provisão do Senhor na sua vida. É tempo de você buscar força e ânimo em Deus para enfrentar as realidades naturais da vida, de enfermidade, de perdas, de prejuízos, de perseguição, de injustiça, de maldade. Deus te dará uma fé à prova de tribulação para você enfrentar todas essas coisas. E mais do que isso, Deus surpreenderá muitas vezes com milagres que você nem imagina. Deus fará o que fez, livrará o Pedro da prisão. Deus executará juízo sobre os adversários inimigos que nem imaginamos. O fato é, nós podemos orar e confiar em Deus. Como tem sido sua vida de oração? Você tem fechado a porta do quarto e orado? Como tem sido seu envolvimento com as reuniões de oração da igreja, as orações dos pequenos grupos nas casas, as orações aqui na igreja? Como tem sido sua vida, suas práticas de oração? Você tem sido esse crente devoto, fervoroso, ardoroso, fiel, que ora, confia, busca as intervenções de Deus sobre a cidade, sobre o país? Você tem buscado a presença de Deus e clamado misericórdia e graça de Deus, os milagres do Senhor, o sustento e provisão graciosa de Deus? Ore, meu querido, minha querida, clame ao Senhor. Coloque suas lutas e angústias agora diante de Deus na sua oração. Você está vivendo aí angústias, lutas? Se você tem vivido, queria só pedir que você fizesse um gesto simples. Você podia levantar as duas mãos para os céus e dizer: Senhor, como clamaram a Ti naquela casa de Maria, eu clamo ao Senhor nesta manhã. Eu clamo ao Senhor nessa hora. Eu preciso da Tua ajuda, eu preciso do Teu favor. Se é a tua realidade, se toda essa conjuntura tem afetado você emocionalmente, financeiramente, fisicamente, ergue a mão assim e fala com Deus agora: Senhor, é o teu povo que clama a Ti nesse instante. Estende a tua mão sobre as mãos estendidas. E se alguém aqui, ó Deus, está na mão de um homem mau, de uma mulher má, que o Senhor dê o livramento em nome de Jesus. Se alguém está nas mãos do diabo, sabemos que até a mão do diabo está limitada à tua mão, Pai. Sabemos, ó Deus, que toda circunstância da vida está limitada ao teu comando, e que o Senhor, estendendo a mão, abençoe cada um dos teus filhos e filhas, livra do mal, ajuda, sustenta, anima, encoraja. É o nosso clamor, é a nossa súplica. Responda às orações dos teus filhos e filhas e renova no nosso coração o ardor, fervor e compromisso de oração, em nome de Jesus, amém.